Olá, tudo bom? Satisfação estar falando com você. É uma grande alegria estar conversando com os nossos concurseiros para a Polícia Científica de Santa Catarina. Eu sou o professor Edenilson Bacheski e a nossa disciplina será Administração, Conhecimentos Gerais. Se você preferir, Conhecimentos Gerais em Administração. Esta ciência social que tem se modernizado cada dia mais, apesar de ser antiga, ela vem lá no final do século XVIII, mas ela se torna cada vez mais contemporânea. E é isso que nós vamos ver nesse primeiro encontro. Lembrando que os nossos encontros estão separados em blocos de 30 minutos, para facilitar para você poder fazer as suas anotações, os seus grifos, né? Todas as observações que você precisar fazer, tá? Tirar um intervalinho também. Então, vamos começar com o nosso primeiro bloco da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro em administração, conhecimentos gerais. Nessa aula de número 1, nós vamos tratar da teoria geral da administração, já que nós vamos falar de administração, conhecimentos gerais, que não é só para empresa pública, não, né? Empresa privada, não. Ela cuida também de empresas que são lucrativas, que têm lucro como objetivo, mas também aquelas que não têm lucro, que são, por exemplo, a gente pode dizer assim, não governamentais, as que são governamentais, as que são filantrópicas. Não é à toa que isso será cobrado no seu concurso, na sua prova. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos conversar sobre a teoria geral da administração, falaremos sobre o conceito de eficiência, eficácia, efetividade, organização e gestão. Então, acompanhe comigo esse bate-papo que nós vamos ter acerca de administração, conhecimentos gerais. Primeiro, o que é administração? Ela é um conjunto de práticas que tem procedimentos próprios, técnicas próprias, instrumentos próprios, destinados a atingir objetivos de cada organização. Lembrem-se que a administração é uma ciência social, que ela empresta elementos da filosofia, da contabilidade, da matemática, e esses conhecimentos são muito importantes para manterem as empresas na linha, para fazer com que as organizações funcionem de fato como elas realmente devem funcionar. Note que a administração é uma área do conhecimento, ela é uma ciência social aplicada, que tem como objeto de estudo administrar, como o próprio nome já diz, organizar as organizações. Sim, estou sendo redundante, sim, porque há organizações empresariais que não são organizadas. Então, a administração vem para realizar essas organizações, organizar. E, claro, temos instituições que são públicas bastante desorganizadas, e isso, para o nosso conceito, é óbvio, né? Exatamente por isso existe a administração. Ela vem para colocar no caminho, no norte, essas empresas, essas organizações, para que elas atinjam o seu objetivo. E quem vai instrumentalizar este mistério é a administração, tá certo? Ela é uma disciplina contemporânea, mas ao longo do tempo ela vem mudando até de nome. Há muito tempo atrás era chamada de administração de empresas. Veja que no final do século XX, início do século XXI, vários cursos universitários até retiraram de empresas do título e deixaram apenas a administração. Isso porque a administração também serve para finanças pessoais, para bancos, não é? Para organizações não governamentais, filantrópicas. Então, ela não trata somente de empresas, ela trata também de um outro gênero, como nós assim sabemos. Ela é uma disciplina multidisciplinar que tem potencial interdisciplinar. Por que isso está posto dessa forma nesse slide que você está vendo aí na sua casa? Perdão, multidisciplinar, porque ela vai emprestar várias ciências.
matemática, filosofia, geografia, psicologia, linguagens, são ciências muito importantes, até mesmo jornalismo, não é? São ciências muito importantes que ela vai emprestar para os seus estudos. Então, ela é multidisciplinar, porque ela é social, sociologia também, para entender o que o consumidor quer, para proteger o consumidor, por isso o direito do consumidor é bastante utilizado. Só que ela é interdisciplinar porque ela é uma ciência. Ela é uma ciência própria, individual, para poder atuar, atingir, né, os sucessos, ou pelo menos auxiliar no sucesso das organizações. Só que hoje existem algumas condições da moda, está na moda a administração se impor sobre comunidades sustentáveis. Ela precisa ser sustentável, ela precisa incentivar a sustentabilidade. E a gente sabe muito bem o que isto significa, né? É poder utilizar os meios necessários que a gente tem, inclusive a natureza, para alcançar os seus objetivos, mas não esquecendo das próximas gerações. Satisfazer as nossas necessidades, os nossos objetivos, os objetivos industriais, por exemplo, empresariais, organizacionais, mas sem diminuir as chances das gerações futuras. Quem nos disse isso com muita sapiência foi o professor Capra, no ano de 1996. Então, ele aqui coloca, você está vendo a linguagem subliminar do texto que ele coloca, né? Os objetivos da administração e tenta provar e demonstrar que a administração é, sim, uma ciência do nosso tempo. Ela é contemporânea? É. Ela se moderniza? Sim, apesar de ter surgido ali no século XIX. Agora, a administração ficou muito famosa com a consolidação do capitalismo e com a emergência da revolução ou da sociedade industrial. É importante salientar, gente, que o capitalismo ele é um meio de produção organizado. Isso mesmo, organizado. Isso porque tem suas regras, o capitalismo tem suas funções, tem que respeitar a lei, tem a sua própria organização, e a administração ela vem para organizar, ajudar a organizar o mundo capitalista. Isso porque, se o capitalismo é organizado, a administração ela precisa organizar isto que já nasceu de forma organizada. Outra questão é que, quando a Revolução Industrial aparece na Inglaterra, lá no Reino Unido, na segunda metade do século XVIII, as indústrias eram desorganizadas. O modelo de contratação de operários, de horário, de atingimento de metas, lucros, era muito bagunçado. Mas nós estamos falando de 1765, 1770, 1780. E foi aí, então, que surge a administração de empresas, para poder aprofundar a melhor gestão das indústrias naquele período. E nós temos vários economistas da época, sim, a administração surgiu no meio da economia, né? Com Adam Smith, Davi Ricardo, né? Thomas Malthus, mas talvez o Adam Smith tenha sido o maior ícone de tudo isso quando escreveu o best-seller livro A Riqueza das Nações, em que ali ele vai sistematizar os funcionamentos das indústrias, da economia capitalista, dos bancos, das bolsas de valores, e ele vai citar qual é o espírito da administração. E, nesse sentido, a expansão do comércio, a decadência do sistema medieval feudal, precisava ser entendido por uma ciência própria, interdisciplinar, e ela é a administração. Tivemos a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, do sistema manual, que era bastante tosco ali, não é? Para um sistema de manufatura e, mais tarde, maquinofatura, para um sistema tecnológico. A própria Inglaterra passa a incentivar, através da lei dos cercamentos, a produção de ovelhas em seu território e o plantio de algodão nas colônias. Para quê? Para que o país tivesse oferta de lã para a fabricação de fio, para a fabricação de tecidos,
com incentivo do próprio governo inglês. O governo inglês entendia que se ele conseguisse incentivar a burguesia a buscar, não é a burguesia, a buscar essas matérias-primas, ela venderia tecidos mais baratos no mundo todo, tecidos com uma alta lucratividade, e a Inglaterra iria buscar muito mais lucros para o Estado do que antes havia buscado com as grandes navegações. E foi aí então que surge um Estado absolutista inglês, extremamente forte, burocrata ou burocrático, se você assim preferir, e uma classe social extremamente poderosa, a burguesia, que era alinhada e aliada à monarquia inglesa. Também temos o próprio mercantilismo, para quem não lembra lá das aulas de história, né? O mercantilismo é um sistema produtivo ligado às navegações, em que os países absolutistas, as monarquias, conquistavam colônias para buscar metais preciosos, ouro, prata, diamante, outras matérias-primas, como algodão, cana, café, gado, a madeira, e tudo isso abastecia, né? As colônias abasteciam as suas metrópoles. E conquistando poder, os reis tinham exércitos maiores, poderiam colocar seus familiares para sucedê-los, aumentando ainda mais o seu poder. E, gente, tudo isso necessita organização. Tudo isso necessita de burocracia, tudo isso necessita de uma atenção aprofundada aos controles desses objetivos. E é assim que nós nominamos esse período aí, né? Esse período do início do capitalismo como o período do surgimento da administração. E a Revolução Industrial vem neste caminho. No século XVIII, finalzinho do século XVIII na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, a partir do século XIX, precisavam racionalizar suas indústrias. Era tudo muito bagunçado, né? A produção ela ficava meio que à mercê do consumo, aumentava a linha de produção, a sua velocidade, dependendo do consumo, diminuía. Se o consumo diminuísse, era uma verdadeira baderna no início da Revolução Industrial, quando os burgueses necessitavam de organização. Passaram a ler obras bibliográficas importantes sobre administração, riqueza das nações, a obra do Thomas Malthus, não é? E foi aí então que eles começaram a contratar administradores, buscando a racionalização da produção. E não é à toa que esse texto dos professores Mota e Vasconcelos, não faz muito tempo, não, está na moda ainda, lá de 2011, coloca assim: acompanhem comigo. A estrutura burocrática foi a solução encontrada pela sociedade industrial para tornar suas organizações mais competitivas, dentro de uma lógica de mercado. É nas organizações burocráticas, portanto, que se vai verificar de forma mais evidente o exercício da autoridade racional legal. E é dessa constatação que o pensamento administrativo emerge, como consequência do processo de modernização da sociedade, que é a expressão da lógica burocrática, baseada no controle da atividade humana por meio da regra, objetivando o aumento de produtividade e a geração de lucro na sociedade industrial. Gente, esse texto é um suprassumo, é um resumo profundo e maravilhoso de como a administração de empresas ela foi valorizada na modernização do capitalismo e na modernização industrial. Porque, primeiro, para que um Estado possa crescer, uma organização possa crescer, uma empresa possa crescer, uma família possa crescer, você possa passar nessa prova que você vai realizar, é necessário burocracia. Se faz necessária uma estrutura burocrática. Gente, burocracia, ao contrário do que a maioria das pessoas diz, que é péssima, que isso, que aquilo. Não, burocracia não é ruim. A burocracia estatal protege o Estado. A burocracia empresarial protege a empresa e seus funcionários. A burocracia pessoal, na sua finança, protege você. A burocracia na tua área de estudos protege você. O que é burocracia? Burocracia é a organização
Burocracia é nos seus estudos, você organizar os seus horários e disciplinas a serem estudadas. Nas suas finanças, é da onde vem o dinheiro e para onde ele vai, para você anotar tudo, para não se perder, para não perder o controle e não comprar supérfluos. Nas empresas, burocracia é guardar dinheiro para as vacas magras, na época de vacas magras, e na época boa, comprar novas tecnologias para o Estado aplicar o dinheiro daquilo que realmente precisa. Isso é burocracia, né? Só que a burocracia, ela nasceu na França, quando ela arrecadava impostos nas vilinhas, pelos missi dominici, que ali chegavam na vilinha, naquele condado, colocavam uma mesinha, o arrecadador de impostos, né, esticava uma toalha preta de veludo chamada birô, e ali as pessoas vinham com os seus valores para pagarem os seus impostos, e essa toalhinha servia para amortecer as moedas e facilitar a contagem desses valores. Nascia ali o termo burocracia, devido às longas filas que ali eram formadas para os pagadores de impostos, filas demoradas, e nasceu o termo burocracia. Mas era necessário, porque o Estado francês não poderia perder nada, porque tinha o arrecadador de imposto, o fiscal do arrecadador, o policial do arrecadador, o policial federal do policial federal do arrecadador, e assim por diante. E veja que as empresas mais competitivas, os estados mais ricos, são burocráticos e são, então, organizados. E é nessa organização burocrática que a gente vê, né, que a gente nota com evidência o exercício da autoridade racional legal, escrita pelo nosso sociólogo, né, Max Weber. O que o Weber falou sobre isso? Nós, numa fábrica, por exemplo, no trabalho, na sociedade, obedecemos a uma ordem geral. E fazemos isso para que nós possamos crescer e a organização também cresça. Mas fazemos isso também porque está na lei. A lei, ela manda, ela faz com que a gente simplesmente obedeça. É regra, não há o que fazer. E é disso que surge o pensamento administrativo. E a administração, ela vem com essa modernização do capitalismo, da indústria, do Estado, porque ela precisa colocar ordem na casa. A administração tem que dar as cartas, a administração tem que trazer regras, ela tem que trazer esquemas organizacionais, os famosos organogramas, porque nada vai para frente sem organização. E ela é, a administração, uma filha da sociedade industrial capitalista. Beleza? Entendida, então, a história da nossa administração, nesse nosso primeiro bloco, dessa nossa aula de número 1, vamos falar um pouquinho de TGA. TGA, você que já fez administração já deve ter ouvido falar, é a Teoria Geral da Administração. Primeiro, você já sabe o que é administração, já sabe o conceito de administração, só que agora nós vamos na etimologia da palavra, o significado da palavra. Ad significa direção, tendência, direção para chegar em algum lugar. Ad. Minister, ou seja, minister. Era marca de cigarro antigamente. Minister, subordinação, obediência. E termina com a palavra ação, o ato de agir, o ato de fazer, o ato de realizar. Administração, certo? Administração é um ato de agir, é uma tendência subordinável de obediência para chegar em determinada direção. É uma tendência, é uma ciência para se chegar a uma meta, ao cumprimento da meta, certo? Isso é administração, é fazer acontecer, né? É planejar, administrar, fazer acontecer. Aquele que realiza uma função abaixo do modo de comando de outrem. Lembrando que a gente sempre é subordinado. Ah, mas eu sou funcionário público. Você é subordinado ao Estado, que tem seus governantes políticos, que são eleitos, e aqueles que são concursados, aqueles que são efetivos. Isso é normal, né? Numa empresa privada, tem o gerente, tem o diretor, tem o presidente, né?
no Estado, nós somos cidadãos, acima de nós está o Estado, que nos administra. Ou seja, na administração há pessoas que prestam serviços a outrem, pessoas que prestam serviços à organização. Só que essa prestação de serviços é organizada, ela tem regras, ela tem um alinhamento para que as coisas possam ocorrer. E neste ínterim, a administração é uma ciência social aplicada que estuda os principais problemas de uma empresa, seja pública ou sem fins, com fins lucrativos, né, privada, assim por diante, visando melhorar o desempenho através de técnicas de planejamento, organização, direção e controle, que são 4 itens que nós vamos estudar no decorrer desses nossos encontros. Porque uma das coisas que a administração vai impor, orientar, direcionar é: nada pode funcionar sem planejamento, nenhuma organização pode funcionar sem direção, gestão, sem normas de controle, e nada pode funcionar sem organização. Nem uma empresa pública, nem privada, nada. A tua vida pessoal, os seus estudos não vão funcionar sem organização, sem planejamento, sem ter uma agenda em que você tenha anotado ali o que vai cair na prova e você vai riscando o que você estudou e vai deixando, é claro, em branco o que você não estudou, vai colocando uma estrelinha ali, amarela, vermelha, verde, amarela, não importa, no que você tem que estudar de novo, porque você, na primeira vez, não compreendeu direito. A administração faz isso conosco, né? Ela nos põe na linha, ela põe rédeas. Quais os conceitos básicos de administração? Administração, óbvio, que a gente vai ver pela terceira vez. Olha como é importante esse conceito, pode cair na sua prova. O próprio conceito de organização, né, que nós citamos várias vezes aqui, e as funções administrativas mais importantes que nós vamos ver ao longo deste curso, porque a sua prova cobra. Primeiro conceito, administração. É uma ação direcionada para conjugar recursos humanos, mais recursos materiais e financeiros, recursos físicos e ambientais, recursos administrativos, políticos, tecnológicos e legais, ou seja, dentro do direito, dentro da lei, de forma a atingir objetivos, atingir fins desejados através de uma organização pública, privada, lucrativa, filantrópica, sem fins lucrativos, estatal, estadual, municipal. Então, a administração junta tudo isso para alcançar o objetivo geral desta organização. Só que a gente falou organização, organização, organização. O que é uma organização? É uma combinação de esforços individuais, que tem por finalidade realizar um propósito, realizar um objetivo coletivo. A tua prova pode pedir isso para você. O que é organização? São muitas pessoas aliando esforços individuais. Elas se aliam, trabalham em grupo, trabalham em equipe. Cada uma cumpre a sua função para chegar a um objetivo final, para chegar ao cumprimento, ao atingimento de uma meta. Lembrando que cada empresa tem uma meta a atingir, né? E quais as funções administrativas que nós vamos dar uma atenção especial ao longo aqui do nosso curso? Estamos apenas no primeiro bloco da aula 1, mas nós vamos falar muito de planejamento, organização, que eu já citei, direção, o conceito de liderança, o que precisa ser para se tornar um líder e o que muitas vezes é um líder tóxico, né? Coordenação, controle, falaremos de gestão. Quer dizer, nessas aulas nós vamos falar, sabe, para quem já fez administração aí, não é? Aqueles primeiros 6 meses do curso universitário, em geral. Por quê? Porque é o que o seu edital da sua banca exige. Administração, conceitos gerais. Portanto, senhores, administração é gestão, né? Ela é gerenciamento, lá do português brasileiro. Ela é gestão, lá do português europeu, lá de Portugal. Administração é gerenciamento de empresas, do nosso português.
Administração é gestão de empresas, do português lá europeu. Administração é uma ciência humana, é uma ciência social aplicada, fundamentada em um conjunto de normas e funções elaboradas para disciplinar elementos de produção. Em todo esse conceito de administração é gestão, lá do português europeu, tem uma palavra muito importante dentro da nossa ciência. Administração é disciplina, porque ela vai impor algumas regras e você tem que seguir. A administração é disciplina, isso é bastante importante. Ela estuda empreendimentos humanos com o objetivo de alcançar um resultado eficaz e um retorno com ou sem fins lucrativos. Por exemplo, uma organização não governamental, o retorno dela é social. Não tem um fim lucrativo. Imagine uma ONG que trata de animais, né? Cachorros, gatos, cavalos que são resgatados nas ruas. Ela tem um fim social. Dar tranquilidade àquela vizinhança que convive com esses animais de rua e dar saúde, liberdade, bem-estar ao animal que foi resgatado. E quem sabe até colocá-lo para adoção, dando bem-estar, alegria a pessoas que vão adotar como tutores esses animais. Que lucro teve essa empresa, essa organização? Foi um lucro social, né? Portanto, isso é muito importante. Mais uma vez apareceu na nossa aula. A administração é sustentabilidade. A administração atua em empreendimentos com vistas à sustentabilidade, agindo sempre de forma sustentável e, o mais importante, com responsabilidade social. Responsabilidade social. Porque assim como o sistema capitalista é um sucesso, o sistema capitalista é organizado, por que existe a administração? Foi ela que organizou esse sistema. E muitas vezes, professor, mas ele se desorganiza às vezes porque alguém não seguiu a regra, alguém não se disciplinou, alguém, o mercado, um país, um banco ali, faltou para alguém seguir as regras, seguir as orientações da administração. Simples assim. E o nosso último quadro antes do nosso primeiro intervalo, desse nosso primeiro bloco da aula 1, a nossa aula 1 dividida em 3 blocos, é o conceito de eficiência. Eu vou começar o segundo bloco revisando esse conceito com você. Está lá no teu edital, vai cair o conceito de eficiência. É eficiente quem atinge seus objetivos. Eu vou repetir. É eficiente quem atinge seus objetivos. Só que esses objetivos são pensados. Menos recursos, menos tempo, menos capital, menos mão de obra, menos combustível, menos energia, torna-se eficiente. Cheguei aos objetivos traçados e economizei, certo? Se você pede para alguém fazer um bolo, por exemplo, pode ser muito eficiente comprando a mistura pronta, preparando rapidamente com poucos recursos, fazendo um bolinho ali, batendo com a mão para não utilizar energia, vai sair um bolo. O bolo vai sair, essa pessoa foi eficiente. Agora, e se precisa de um bolo para um casamento para servir 100 pessoas? Recheado com frutas vermelhas, cobertura de chantilly ou de nata, e tem uma pequena verba para atingir as 100 pessoas. Essa pessoa precisará fazer um bolo de casamento seguindo essas especificações, com menos tempo, menos capital, menos mão de obra. Em algum ponto ela vai ter de economizar. Tornou-se eficiente também. Mas você sabe a diferença de eficiência para eficácia? Lamento dizer, vai ser a seguir, depois desse nosso pequeno intervalo, no término aqui do nosso primeiro bloco da aula 1, já o segundo bloco da aula 1. Não perca, eu já volto.